nisso tudo que nós já cantamos, já adoramos a Deus, talvez tenha algo que nós precisamos, talvez não, tenho certeza, que nós precisamos sair daqui com a certeza. Você pode ler o que está escrito aí, só essa frase, quem somos? Vamos ler 3 vezes. Primeira, quem somos? Fala para o seu companheiro do lado, quem somos? Mais uma vez, quem somos? É nessa resposta, é na resposta dessa pergunta que nós descobrimos muitas coisas, que nós descobrimos como nós somos criados, é que nós descobrimos por que nós existimos, por que nós estamos aqui nessa noite. É na resposta que nós, dessa pergunta de quem somos, que nós descobrimos a visão que Deus nos deu, a nossa missão aqui na terra. E é sabendo quem somos que nós iremos alcançar os nossos alvos. E os nossos alvos, como nós falamos muito nos nossos pequenos grupos, são almas, são vidas para o Senhor. Mas não somente isso, é na pergunta, na resposta dessa pergunta que nós encontramos também a resposta para uma vida plena de comunhão com Deus. Isso é que nós encontramos. Se você sabe quem você é, você vai encontrar a resposta da tua plena comunhão com Cristo, aleluia. E todas essas respostas, deixa eu pegar aqui, senão eu vou acabar pisando. E todas essas respostas não tem outro lugar. Nós não encontramos em nenhum outro lugar. Talvez você possa até ler, mas aqui, na palavra de Deus, você vai encontrar esta resposta aí de quem somos. Você vai encontrar as demais respostas, porque aqui nós já começamos a descobrir, quando nós descobrimos quem somos, como fomos criados, é aqui que nós encontramos como nós somos criados. Nós somos criados diretamente por quem? Por Deus. Foi das mãos dele. Ele nos criou homem e mulher. Ele nos formou semelhante a ele, aleluia. E aqui também nós encontramos para que existimos. Por que nós existimos aqui na terra? Só tem um motivo, e nós já fizemos isso e fazemos isso todo momento, que é para a adoração a Ele. E a adoração não é somente música, é um dos tipos de adoração ao Senhor. Você já adorou ao Senhor nessa noite, eu tenho certeza, com a sua oração, com o seu louvor, com a sua oferta. E é aqui na Bíblia que nós encontramos. E aqui também nós vamos encontrar, sabe o que? Aonde nós chegaremos. Alguém sabe aonde quer chegar aí? Eu sei, é no céu, aleluia. Você, nosso final é com o Senhor Jesus, aleluia. É com Ele na glória. Mas nesse tem um processo, né? Até chegar lá, nós temos que realizar alguns sonhos, realizar alguns projetos, realizar algo. Por exemplo, eu tenho sonhos, eu creio que você também tem, sonho de formar uma família, aquele que ainda não é casado, ou que é casado não tem filho. Eu tenho um sonho de ter netos, né, Bruna e João Pedro aí, muitos netos. Só tive uma filha, mas muitos netos. Ela está ouvindo lá, ó. Amém. Mas nós temos sonhos, e eu coloquei uma frase aí, ó, já até projetaram. Nossa maior realização não é o que fazemos, mas é no que nós nos tornamos. Não importa, talvez você faz muito, fica cansado, quase se mata em fazer as coisas, mas em que você está sendo, em que você está se tornando? E tem outra frase aí também, que ela fala assim: as nossas convicções nos levarão a alcançar os nossos propósitos. A primeira eu não coloquei aqui, eu não sei quem escreveu, mas a segunda eu tirei do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren.
E ele fala as nossas convicções. Para você ter uma convicção, primeiro você tem que saber quem você é, quem nós somos. Aí você vai chegar, alcançar os seus propósitos. E estudando esse texto que nós vamos ler daqui a pouco em Efésios 2, que Paulo escreveu, quando eu estava estudando, eu reparei, uma coincidência, não sei se quanto tempo o Brasil viveu de escravidão, na era da escravidão? Quantos anos? Alguém sabe? Aproximado? Ninguém vai chutar aí? Aproximado 400 anos, certo? Vou procurar no Google aí. Agora esse eu acho que vocês sabem. Foi mais ou menos, as pesquisas que eu fiz deu 380, mais ou menos isso. Mas aproximadamente 400. Quanto tempo os hebreus ficaram como escravos no Egito? Aproximadamente. Quantos? Quase 400 anos também. Sabe o que quer dizer isso? Eu não sei, mas é alguma coisa. Mas o importante não são essa coincidência de datas aí. O importante é que quando as pessoas, aqueles servos que estavam lá na casa, tanto da escravidão do Brasil, como lá no Egito, eles se encontravam dentro da casa de seus senhores, eles pensavam que alguns, talvez tinham as exceções, mas talvez a maioria pensavam que eram um pouco melhor do que os outros. Por quê? Eles tinham vez. Eles realmente tinham vez. Eles estavam ali, talvez preparando a melhor comida, aí tiravam um pouquinho para ele. Ele tinha vez, ele estava ali no meio. Mas tem uma coisa que ele não tinha voz. E quando nós descobrimos quem nós somos, quando eles descobriram quem somos, quem eles eram, eles passaram de ser de escravos para homens livres. Porque descobriram, eles passaram de alguém que só tinha vez para alguém que tinha voz. E o que importa é para que nós possamos ter voz. E voz para quê? A primeira coisa é para pregar o Evangelho, para que nós possamos ter poder do alto céu, autoridade. Quando você sabe quem você é, quando nós sabemos quem nós somos, nós temos autoridade. E quem que nós somos? Se eu for perguntar, talvez nos NEs, até incentivo você a entrar em um pequeno grupo, é mais compartilhada a palavra. Aqui não dá para perguntar muito, mas quem nós somos? Talvez você fale, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, certo? Nós somos filhos de Deus, correto? Nós somos o povo escolhido por Deus, correto? Mas acima de tudo, nessa noite, Deus me trouxe para alertar a você que nós somos a igreja do Senhor, aleluia. Posso ouvir um amém? Quem que nós somos? Nós somos a igreja do Senhor, aleluia. Essa igreja que está viva, aleluia. Essa igreja que nós encontramos até um nome ali no grego, que é eclesia. Eclesia é o que? É reunião dos fiéis. É a reunião dos fiéis, onde se reúnem. Nós temos dentro da igreja, a igreja local e a igreja universal. A igreja local é isso que nós temos aqui na DR, onde o povo de Deus se reúne para quê? Para adorar ao Senhor. O povo de Deus se reúne em um local e regularmente. Você que não está vindo na igreja, você tem a responsabilidade de vir regularmente. Isso é ser igreja, se reunir em um local e regularmente. E a igreja universal? A igreja universal é todo o povo do mundo inteiro, aleluia. Sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, aleluia. No capítulo 16, ali, Jesus, ele começa a falar, 16 de Mateus, não precisa nem projetar. Ele começa a falar e ensinar os seus discípulos a respeito do que é igreja. Porque eu falei, nós temos que saber quem nós somos, mas aí descobrimos,
Mas o que é ser igreja? Eu falei, igreja local, igreja universal. Aí Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos que a igreja, o que é a igreja? Ele afirma, não tem dúvida, ele afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, aleluia. Ele nos ensina que a igreja está edificada em quem? É em Pedro? Não, a igreja está edificada em Jesus Cristo, que é a pedra angular. Jesus Cristo, que é a pedra viva, que nos sustenta como igreja. E por falar em pedra angular, nós tivemos aí, quem não participa, nós temos algumas celebrações de ensino especificamente, e a nossa mestra aí, a Eunice, ela trouxe um vídeo muito interessante, e eu cortei um trechinho para passar para vocês nessa noite. Passa aí, Jário, por favor. Falando sobre a pedra angular. Ao invés de construir colunas, eles faziam arcos. Tá legal. Como funcionava o arco? Olha, eles vinham aqui, eles talhavam uma pedra na direita e à esquerda com o mesmo ângulo. Ok. Depois eles iam mudando o mesmo ângulo, um pouquinho o ângulo à direita e à esquerda. Tá legal. Ia se fechando. E para fechar o arco, eles colocavam lá em cima uma pedra bem no meio, essa pedra aqui, que eles chamavam de pedra angular. É uma pedra diferenciada, né? É uma pedra diferenciada, ela não se repete à direita e à esquerda, ela é uma pedra central, que ela fecha. E se você faz com perfeição, você pode fazer a pressão que você quiser lá em cima, que o arco não se rompe. Aleluia. Esse arco aqui é uma reconstituição, o arco original da época romana é esse aqui. Você pode ver que lá no meio tem uma pedra angular também. Você observou que ele falou, pode fazer a pressão que houver dos lados, que ela não se move, aleluia. É o nosso Jesus Cristo, que é a pedra angular, Ele que nos sustenta, aleluia. E no trecho que nós vamos ler agora, Paulo, ele explica o que é ser igreja através de 3 metáforas. Vamos ler Efésios 2, do 13 ao 22, talvez você vai compreender um pouco melhor. Fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ei, você que está talvez em inimizade com um amigo aí, ou irmão, ou família, Deus, Jesus Cristo já destruiu isso aí, continuando, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si, em Jesus, os dois, gentios e judeus, um novo homem, fazendo paz, reconciliando com Deus os dois em um corpo. Você pode falar comigo? Em um corpo, por meio da cruz, pelo qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, aleluia. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros aonde? Da família de Deus, aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Agora vocês já sabem o que é pedra angular, no qual todo edifício, em alguma outra versão fala templo, eu até gosto dessa palavra templo, então no qual todo templo é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele somos também, nele vocês também estão sendo
juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Um corpo para o filho, uma família para o pai, um templo para o Espírito Santo. Corpo, família e templo. E aqui Paulo, ele deixa bem claro, você estudando, que a palavra-chave dessa metáfora, dessas 3 metáforas, qual que é? A palavra-chave do corpo, da família e do templo é unidade. A palavra, a essência da igreja é a unidade e não a união. A união faz parte. A união do grego, ele fala do latim unio, que é o ato de unir, de ficar juntos. Agora a unidade é unitas, que é o ato de ser uniformidade. É a uniformidade. Tem um exemplo que eu gosto bastante para ver a diferença de união para unidade. Por exemplo, se você tem um saco de batata lotado, aquele saco de rafa, de preferência aqueles que é meio abertinho, você vê dentro. Aí o dono daquele saco de batata cheio ali, ele fecha, ele leva para onde quiser, correto? Está tudo ali unidos. Ali você percebe a batata pequena, você percebe a batata grande, você percebe a batata que talvez está com alguns ferimentozinhos, que está com alguma, está começando a ficar podre. Você percebe tudo isso, mas elas estão unidas, elas estão juntas ali, e juntas elas vão ali caminhando junto com o seu dono. Agora a unidade, nós podemos falar que é como o purê de batata. Quando você pega todas essas batatas e amassa ela, você tem um purê. Você consegue descobrir se ali tem batata pequena, você consegue descobrir se tem batata grande? Não, você não consegue descobrir isso, porque o defeito da pequena, aleluia, aleluia, ele é complementado pela qualidade do outro. O defeito que talvez você tenha pertencendo a um corpo, que é o corpo de Cristo, o outro que tem a outra qualidade, ele vai ajustar contigo, e juntos, em unidade, nós serviremos ao Senhor, e juntos, em unidades, nós chegaremos aos céus, aleluia. O que é igreja? Igreja é um corpo para o Filho. No texto que nós lemos, Paulo, ele ensina que não deve haver, o quê? Que eu até parei um pouquinho, separação entre judeus e gentios, que não deve haver rivalidades, inimizades, inveja, disputas, divisões. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz, aleluia. Se isso está acontecendo contigo, nós somos falhos, acontece conosco, nós temos que dobrar o nosso joelho e pedir: Pai, perdoa-nos, porque nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem um cabeça que é Cristo. O versículo 14, ele fala assim, versículo 14 desse texto: de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez toda inimizade, aleluia. O plano de Deus para nós é ter uma igreja unida, é de ter uma igreja vivendo em um só corpo, aleluia. 1 Coríntios 2, o 13 e o 14, ele fala assim: ora, como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, pois também com respeito a Cristo,
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós, aleluia, foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O pastor Paulo, ele sempre fala que a igreja é a unidade de diferentes. Isso é ser igreja, aleluia. E eu coloquei lá que a igreja, Jesus falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja unida. Lembre-se disso, nada vai nos derrubar. Você pode ler comigo ali, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja unida, uma igreja que sejam um só corpo. Aleluia! O que é ser unidade de diferentes, ser um corpo? Uma igreja, ela cuida, é cuidar, apesar das diferenças. Uma igreja é caminhar juntos, apesar das diferenças. Aleluia. Uma igreja, acima de tudo, é amar uns aos outros, apesar das diferenças. Ou seja, nós temos diferença, temos, sempre vamos ser, só lá na glória que nós seremos o único pensamento. Lá seremos, toda a parte carnal não existirá mais, mas enquanto existir, nós teremos diferença sim. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, Ele que nos dá o comando. E não sei se vocês já perceberam, o corpo, um dedo, ele consegue dar o comando para ele mesmo. Quem que dá o comando para o dedo? É o cérebro. A tua perna, para ela caminhar, ela tem que fazer o quê? Receber um comando, para você refletir de quem você está recebendo o comando para andar. É de Cristo, porque só Ele pode nos dar o comando. E eu coloquei uma pergunta para vocês pensarem: como a igreja, como o corpo de Cristo, cheio de membros diferentes, como que ela vai conseguir cumprir a missão dela? Eu falei, quando nós descobrimos quem somos, nós também conseguiremos cumprir a missão. Mas como nós vamos conseguir cumprir a missão, se nós somos tão diferentes um do outro? Só tem uma maneira, é obedecendo a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós temos que obedecer a Cristo, que é o cabeça desse corpo tão lindo, tão maravilhoso, que nessa noite você vai sair daqui consciente de que você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Igreja, um corpo para o Filho. Mas nós vemos também que a igreja é uma família para quem? Para o Pai, que é Deus. Versículo 19: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da onde? Da família de Deus. Quem é membro da família de Deus? Dê um glória a Deus, dê um aleluia, aleluia. E eu gosto de uma frase que eu coloquei aí do pastor Carlito Paz, que ele fala assim: se você puder, igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Aleluia. Nós pertencemos à família de Deus. E a família,
ela tem que obedecer o que? Também, como um corpo, tem que obedecer, os membros têm que obedecer a cabeça, a família tem que obedecer o mandamento maior de Deus. Qual é o maior mandamento? Amar a quem? A Deus acima de tudo. Mas tem um complemento: ao próximo como a nós mesmos. Aleluia. Amar é cuidar, amar é proteger, amar é ser família, mesmo com os defeitos. E quando eu estava estudando, eu vi um testemunho de um pastor, que ele falou assim, contando que teve um culto maravilhoso, igual esse estamos tendo hoje, e no final ele fez o apelo, e quando ele fez o apelo, os líderes dele também, bem rápido, igual os nossos aqui, já saíram para conversar, para ver se tem alguém para aceitar Jesus, e um deles percebeu que tinha um bêbado lá no fundo, e ele chegou para o bêbado, e falou, e começou a falar isso. Depois o líder contou para o pastor: meu amigo, você não está bêbado não, tá? Jesus te ama, você precisa largar esse vício, Deus te ama, Ele te ama tanto. Aí o bêbado parou e falou: para, eu quero falar uma coisa para você. Eu estou cansado de ouvir que Jesus me ama, eu estou cansado de ouvir que Deus me ama. Sabe o que eu gostaria de ouvir? Ei, eu te amo. O que você precisa? Eu posso te dar um abraço? Aleluia. Será que nós estamos agindo assim? Como igreja, nós estamos apresentando a Jesus, mas antes Ele quer que nós sejamos como Ele. Então você tem que se apresentar primeiro. Você pode falar para o amigo do lado ali: ei, Léo, eu te amo. Aleluia. O que você precisar, conte comigo, mas fale de coração, mas não somente fale. Elias, se você precisar de alguma coisa, me ligue. Aí eu fico em casa, se eu vejo e sinto que ele está precisando de alguma coisa, eu falo: Elias, eu vi essa semana que você não estava legal, vamos juntos lá, conte comigo. Isso é cuidar, isso é amar, isso é ser igreja, família de Deus. Aleluia. O que mais importa, eu escrevi aí, o que mais importa para o pai é ver seus filhos amando, cuidando, protegendo um ao outro. Aleluia. Quer agradar a Deus? Ame o seu próximo. Quer agradar a Deus? Cuide do seu irmão. Quer agradar a Deus? Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ser igreja é vida na vida, é você conversar, você entender. O domingo é ótimo, aqui nós estamos, celebrando a Deus pelo tudo que nós recebemos, tantas bênçãos. O Fábio contou, o Jonathan também, a Camila. Isso é compartilhar as bênçãos aqui na igreja, na celebração. Mas igreja é mais do que isso, meus queridos, meus irmãos. Igreja é você compartilhar e sentir a dor do outro, e ajudar e poder ajudar o outro. Mas tem muitas vezes que você ajuda. Esses dias eu estava conversando com um pastor nosso, aí estava comentando sobre isso. Muitas vezes nós ajudamos mais usando uma palavra que ninguém gosta. Não posso. Muitas vezes nós precisamos usar, não dá, mas só que nós temos que saber a direção que Deus nos dá para fazer isso. Ser igreja é um corpo para Cristo. Aleluia. Ser igreja, nós temos que ser um corpo para o Filho, uma família para Deus. Aleluia. E tem uma música aqui, ela fala assim: somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Aleluia. Vivendo a verdade
Senhor, uma família, sem pleno compromisso, do grande amor de Cristo. És preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Viva isso, igreja é um corpo para o Filho, igreja é uma família para Deus, mas acima de tudo, igreja é um templo para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir, vai entrar em nossa igreja, porque nós somos a igreja, mas tem que estar limpo. O Espírito Santo não entra em lugar sujo, não entra onde tem pecado, não entra onde tem divisão, não entra onde tem inimizade. Aleluia. Igreja é um templo feito de pedras vivas, uma morada e habitação do Espírito Santo. Igreja é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é ser igreja, aleluia. Adam Clarke, ele escreveu isso aí, ó. É lindo, é maravilhoso. Igreja é uma obra nobre e maravilhosa, verdadeiramente digna do próprio Deus. Você está sendo digno do próprio Deus? Como você está andando? Como que você está fazendo, realizando? Igreja é uma obra nobre e maravilhosa, verdadeiramente digna do próprio Deus. Aleluia. Nada é tão magnífico como a igreja, pois é o templo de Deus. Aleluia. Nada é tão digno de reverência, porque o próprio Deus nela habita. Nada é tão sólido como nós falamos da pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular, Ele não deixa que balance nada. Aleluia. Nada é tão intimamente unido, indivisível, porque Cristo, Ele que nos sustenta. Nada é tão espaçoso, como eu falei, igreja. O que é igreja? Ela é a igreja universal. Nada é tão espaçoso, porque ela alcança o mundo inteiro. Não é somente aqui, ela alcança o mundo inteiro. E nada é tão divino. Eu acho que eu coloquei esse. Se você puder ler, mas leia no fundo da alma. Nada é tão divino, visto que é ocupado por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Aleluia. Nada é tão divino, meu irmão. Você é algo especial. Você é algo que Deus criou. Foi pelas mãos dele, como nós lemos aqui. Ele que nos fez. Por isso, nada é tão divino, porque nós, eu, você, nós somos a igreja do Senhor. E nada é tão divino como a igreja, visto que é ocupada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta em nossas vidas, em nós. Eu queria convidar para ficar em pé, e nós vamos orar nessa noite. Eu tenho certeza que você sairá daqui dessa noite. É aqui esse microfone? Aleluia. Que você sairá daqui dessa noite consciente de quem você é, de quem nós somos, porque mais importante do quem você é quem nós somos. A Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Aleluia. E é importante estarmos reunidos, porque nós somos família. Nós somos, acima de tudo, templo do Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia. Ore nessa noite, Santo Espírito, és bem-vindo em meu coração.
Santo Espírito, és bem-vindo em nós, em nosso meio. Vem encher essa igreja local nessa noite. Possamos sentir que nós somos igreja, aleluia. O corpo para o Filho, uma família para Deus, mas o templo para o Espírito Santo, aleluia. Santo Espírito, ó meu Deus, Tu és bem-vindo em meu coração, Tu és bem-vindo nessa igreja local. Vem encher nesse lugar, ó Pai. É assim que eu clamo, é assim que eu peço, ó Deus. É assim o desejo do nosso coração. Queremos essa noite ser inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer um convite nessa noite para você que ainda não aceitou a Cristo, que nós falamos o que é ser igreja, mas para ser igreja tem que dar o primeiro passo, que é aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Se você nunca fez isso, faça hoje. Você que está nos assistindo, você que está aqui, levante a sua mão, fala: eu quero aceitar esse Jesus Cristo para ser uma igreja, para ser um corpo para o Filho, para ser uma família para Deus, para sentir e ser um templo para o Espírito Santo. Mas talvez você esteja afastado, desviou-se do caminho por alguma circunstância. Eu também te convido, volte, que juntos nós somos igreja. Nós nunca vamos deixar de ser igreja, porque é igreja, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nessa noite eu te chamo, venha, nós estaremos orando por você. Que Deus possa salvar, que Deus possa te transformar. Mas se você também por algum momento quer fazer uma aliança, um voto, fala: Senhor, eu estava tão afastado, eu não estava compreendendo o que é ser igreja, mas hoje eu compreendi. Eu preciso arrumar a minha casa, eu preciso me ajustar para que o Espírito Santo faça morada em nossa igreja. Então venha que nós vamos orar por você. Enquanto vamos estar cantando mais uma vez, nós vamos orar por você, mas não deixe de vir se você precisa. E muitas vezes nós precisamos dar aquele primeiro passo para que Deus possa transformar por completo a nossa vida. Somos a igreja do Senhor, um corpo para o Filho, uma família para o Pai, um templo para o Espírito Santo. E eu concluo falando que do início eu falei, quando nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos também, nós podemos ver e entender e compreender a visão. E nós, como ADR, como igreja local, nós temos sim uma visão que Deus, Ele deu ao nosso pastor e Ele compartilhou conosco, que é isso aí, ser uma igreja, pode ler comigo, ser uma igreja relevante. Relevante é ser uma igreja que possa alcançar a comunidade, que possa ter algo diferente para apresentar, não porque você é, mas sim porque Cristo é o dono dessa igreja. Então, visão da ADR, ser uma igreja relevante, alcançando a todos para Cristo. Ser uma igreja relevante, alcançando a todos para Cristo. E como nós vamos alcançar essa visão? É aplicando a missão. E qual a missão que nós trabalhamos aqui? É o comprometimento e não o envolvimento. Muitas vezes nós nos envolvemos em muitas coisas, mas nessa noite eu quero que você saia daqui comprometido com o quê? Com a evangelização. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura.
com o discipulado, nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem para nós, ensinando não somente os novos crentes, mas nós que já somos mais velhos. Nós precisamos também viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós precisamos, depois de discipular, de ter a comunhão, nós vamos adorar a esse Deus que é digno de toda a glória e toda a honra, e assim nós completamos com o serviço. Hoje eu fiquei tão alegre ver nossos jovens aqui. Todos aqui, eles estavam servindo, recolhendo dízimos e oferta, trabalhando. Ontem tinha outros aí, tantos aí pintando parede. Isso é porque eles estão servindo. E o que você tem feito? Talvez eu posso fazer mais, você pode fazer mais. E aí está a visão e a missão da nossa igreja.